Olá, meninos, meninas, eu gostaria de falar uma pequena palavra de reflexão e principalmente para mulheres, os dois probleminhas, dois extremos que a gente vive na nossa vida. Ou a gente tem uma procrastinação, ou a gente tem uma precipitação. E eu já vou explicar. A procrastinação é aquilo, amanhã eu começo, amanhã eu faço. Segunda-feira eu começo meu projeto, o ano que vem eu começo meu livro, em janeiro eu vou começar a ler a Bíblia toda. Isso é procrastinar aquilo que a gente se propôs a fazer. Ou então a gente vive numa precipitação. Eu quero para ontem aquilo que Deus me prometeu. Eu vou dar o meu jeitinho para chegar aonde eu sei que eu vou chegar, eu sei que Deus prometeu, mas a gente vai pulando fases muito importantes para o amadurecimento da gente. E eu queria deixar um texto aqui que está em Eclesiastes 3, o versículo 1 diz assim: para todas as realizações há um momento certo, existe sempre um tempo apropriado para todo propósito debaixo do céu. E neste mesmo capítulo, no versículo 11, ele diz assim: ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também colocou no coração do homem o desejo profundo pela eternidade, contudo o ser humano não consegue perceber completamente o que Deus realizou. Então, se você depois quiser ler com calma o capítulo todo, ou pelo menos o Eclesiastes 3, de 1 a 11, especifica muito bem que tudo tem um tempo certo, tudo tem um tempo de Deus para a nossa vida. E eu gostaria de exemplificar com uma história muito interessante que eu ouvi do processo da lagarta. Teve um rapaz, um adolescente, que viu uma lagarta no seu jardim fazendo casulo. E ele quis fotografar o passo a passo daquela lagarta para ela se desenvolver. Então, cada dia ele tirava uma foto e ele viu que aquilo estava demorando, mas de repente ele percebeu uma pontinha da asa querendo sair e aquele casulo se movimentando bastante e ele falou: amanhã vai dar. E ele no outro dia, ele foi lá, olhou e tinha mais um pedacinho da borboleta querendo sair daquele casulo apertado. E ele ficou um tempo ali olhando e aquele casulo se debatia e ele pensou assim, está sofrendo para sair. E ele pensou, vou dar uma ajuda. Ele correu para casa, pegou uma tesourinha e deu um pequeno piquezinho na ponta do casulo. E isso fez com que ele ajudasse realmente aquela borboleta a sair daquele casulo que estava aprisionando ela. Só que aconteceu uma coisa muito inesperada. O que saiu não era completamente uma borboleta e já não era uma lagarta. Tentou bater as asas e caiu no chão do jardim e ali, pouco tempo, sem conseguir rastejar, porque não era uma lagarta, mas sem conseguir voar, porque ainda não tinha fortalecido as suas asas, aquele bichinho morreu. Porque ele interrompeu a metamorfose completa daquela lagarta que não se transformou em borboleta. O que a gente aprende com isso? Às vezes, a gente parece que quer se libertar antecipadamente de alguma coisa e faz uma precipitação naquilo que Deus está trabalhando na nossa vida. Nós podemos estar matando o que Deus programou, o que Deus preparou para nós, porque nós ainda não estamos amadurecidos o suficiente, não estamos fortalecidos o suficiente, não estamos preparados para aquele tempo certo da bênção. Veja alguns exemplos bíblicos. José do Egito. Quanto tempo ele ficou esperando depois que ele foi vendido pelos seus irmãos? Ele foi colocado num buraco, foi vendido, virou escravo, mas ele sempre fez o seu melhor e esperou o tempo de Deus para a vida dele. Até que um dia ele se transformou no segundo mais importante do Egito. Também teve Moisés. Moisés, por causa da sua precipitação, ele atrasou por 30 anos a libertação de todo um povo. Teve Sara e Abraão, que eles se precipitaram e fizeram Ismael de meios escusos, e até hoje toda a humanidade sofre por causa da precipitação de um casal que não esperou o tempo certo. E sabe, eu pensei nisso quando eu tive Covid e eu me sentia bem, mas
eu tinha que esperar o tempo certo para não prejudicar outras pessoas. Eu estava bem, eu não estava me sentindo doente, não tinha sintomas, mas era necessário esperar o tempo certo, porque eu não queria prejudicar ninguém. Então, passar pelo sofrimento e esperar em Deus, eu não estou falando de um louvor ao sofrimento, absolutamente não. Mas isso é o tempo do amadurecimento, o tempo da espera, o tempo da gente crescer, o tempo da gente estar preparado para um processo muito maior que Deus está aguardando para nós. A gente quer que acabe logo. Ah, como a gente quer que isso logo acabe, que aconteça logo, porque os processos são doloridos, são trabalhosos. A espera é difícil, mas a gente tem que dizer: Deus, eu confio no Senhor, porque o Senhor é todo-poderoso. O Senhor sabe, tudo tem seu tempo. Meu pai sempre dizia que Deus sempre responde às orações, só que de 3 formas: sim, não e espere. E às vezes esse espere, por mais que doa, por mais que machuque, por mais que muitas vezes a gente se sinta uma coitadinha, né, injustiçada pela vida, mas Deus está trabalhando em nós o momento certo para sermos abençoados. Esperar não é sentar na rede, é fazer o nosso melhor, nos preparando para aquilo que Deus prometeu. Então, sabendo que não depende somente de nós, em algumas situações, eu diria que, às vezes, ao redor de nós, algumas pessoas que convivem conosco estão precisando esse tempo para um milagre acontecer, para elas também serem trabalhadas neste processo todo. Então, não sou só eu, é a minha família, é a minha casa, é o meu povo que está ao redor, que precisa, às vezes, de um tempo, de um trabalho de Deus nesse processo. É uma história toda que precisa ser trabalhada, amadurecida, restaurada, enfim, tem muitos lados. Não procrastine, não deixe para amanhã, mas também não se precipite. Sabedoria? Peça a Deus. Amém?